Intergalácticos. Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Hoje eu estou trazendo a história da Mariana e da Maíra. As duas são irmãs e, como vocês podem ver, a história é do quadro Intergalácticos. Então, bora começar? A Maíra, nesta época, estava com 16 anos, enquanto Mariana estava ali com mais ou menos 14 anos e meio. Bom, elas estavam morando ali numa região rural de uma cidade pequena do interior e elas moravam com o pai, a mãe e a avó, mãe da mãe delas. E elas, nessa idade, gostavam muito de se maquiar, gostavam muito de fazer aquelas coisas diferentes. Era uma época, nessa época, que estava começando a ter internet, mas não era todo mundo que tinha internet. E elas tinham uma amiga em comum que morava numa cidade onde essa amiga tinha internet. Então, de vez em quando elas iam para a cidade, elas encontravam com essa amiga e acabava vendo vídeos de maquiagem, esse tipo de coisa. E elas gostavam muito disso e pediram para o pai lá comprar e tal. E aí, como a idade era muito parecida e elas estavam ali meio que na mesma época juntas, o que acontecia? O pai e a mãe sempre compravam coisas parecidas. Então, a maquiagem de uma era de outra. Então, a paleta de sombras era igual, o blush, a base, o pó, tudo era ali mais ou menos igual, cada uma na cor de cada uma delas, mas da mesma marca, do mesmo tamanho, do mesmo modelo, para não dar problema, não dar briga. E mesmo assim, elas ainda brigavam. Bom, foi um dia que elas ganharam, né, essas maquiagens e tal. Elas foram para a roça e na parte da manhã elas fizeram ali alguns penteados diferentes, brincaram, né? Conversaram e foi o que a Maíra me disse. A Maíra falou assim: olha, Rayane, era uma época, um lugar também que, por mais que eu tinha 15 anos, não tinha aquela coisa, eu não tinha tanto acesso à internet, então eu tinha cabeça de menina mesmo, eu brincava ainda, tinha o faz de conta que eu fazia com a minha irmã, de brincar de faz de conta, e isso era muito normal pra gente naquela época. E ali na roça também tinha os animais. Então, tinham 4 cavalos, 2 éguas e 2 machos, né? 2 cavalos. Tinham alguns porcos, galinhas e gado. Então, o pai das meninas mesmo tinha algumas cabeças de gado ali, mas em época de seca ou em determinadas situações, principalmente porque do lado da casa ali da Maíra e da Mariana passava um pequeno riacho, tinha um corregozinho e ficava assim mais molhado a terra e tal. Normalmente ali perto do terreno da casa das meninas ficava com mais úmido, mais capim, mais alimento para os gados e o do vizinho do lado não tinha tanto. Então tinha ali um acordo onde o vizinho, né, colocava os gados dele também no pasto ali da família da Maíra e da Mariana, e ele também comprava algumas rações para os gados, enfim. Era um acordo entre o pai das meninas e esse vizinho, e nesse dia estava ali com esses gados ali no terreno, né, do pai da Maíra e da Mariana. E beleza, elas sempre dormiram mais cedo, sempre deitavam mais cedo. Era uma época, né, que não tinha internet, não tinha celular, já tinha eletricidade, mas o pai e a mãe sempre também gostavam de economizar energia, então elas tinham que ficar ali com a luz apagada mais cedo. Elas não tinham muito o que fazer, então elas acabavam dormindo muito cedo. No outro dia de manhã, quando elas tinham aula, elas acordavam cedo para ir para a aula. Esse tipo de coisa.
Até que neste dia foi dando ali a parte da noitinha, né? Foi chegando a noitinha, as meninas tinham usado maquiagem e tal. Aí elas tinham um espelho e colocava ali no cantinho, tinha, por exemplo, do lado esquerdo era o da Maíra, do lado direito era o da Mariana, então elas tinham um lugarzinho de guardar, não dentro de uma gaveta nem nada, ficava meio que por cima, assim, onde ficava o espelho, ele tinha tipo um pezinho e elas colocavam ali na lateral dele. Nessa época, a avó das meninas, ela já vivia muito deitada porque ela teve diabetes e era uma época onde era mais difícil ainda o tratamento e para chegar naquele local também. Assim, né? Tinha as complicações lá, então a avó ela ficava muito tempo deitada. E aí eram 3 quartos. O quarto da mãe da Maíra e da Mariana junto com o pai, o quarto da que ficava a avó e o quarto onde ficavam as meninas. Então as duas dividiam ali o mesmo quarto, que é onde ficava esse espelho, uma cama de solteiro em cada canto ali da parede, né? Uma de um lado, outra do outro, e ficava dividido mais ou menos assim. Era uma casa ali na roça que não tinha forro. Então, por exemplo, se o pai das meninas ronca lá do quarto dele, dava para elas ouvirem, né? Se fosse uma coisa, um barulho mais alto e tal. Bom, as meninas foram dormir. Até por isso, era difícil elas ficarem com a luz acesa, porque se elas acendem a luz do quarto delas, a mãe e o pai ia perceber, ia incomodar, enfim. Então, às vezes acontecia delas irem no banheiro de noite e aí teria que acender, era normal, mas o ficar direto, né? Aqui seria um problema. Neste dia, chegando ali à noitinha, a Maíra, ela foi guardar direito a maquiagem dela, ela resolveu limpar e olhar direitinho, e ela percebeu que o pó dela estava quebrado. E ele não estava quebrado antes. E aí ela lembrou que a irmã tinha deixado o próprio pó cair no chão. E aí ela foi lá, pegou o pó da irmã e o pó da irmã estava inteiro enquanto o dela estava quebrado. Então ela pensou: minha irmã veio aqui e aproveitou que a marca é igual, fez a troca dos pós e já começou a brigar com a irmã. A irmã estava deitada na cama, mas ainda naquele momento sem dormir. E aí a Maíra começou uma discussão com a irmã. E uma discussão assim, ferrada das duas, falando a respeito de pó de maquiagem, que ela tinha trocado pó e elas começaram a discutir. Nisso, a mãe das meninas lá falou: meninas, tá na hora de dormir, acabem com essa briga aí agora. A briga ficou um pouco mais calorosa. E neste momento, a mãe veio até a porta do quarto e falou que as duas ficariam de castigo e se elas não parassem a briga naquele momento, ambas ficariam sem maquiagem nenhuma, porque ela tomaria a maquiagem das duas, iria esconder, doar, vender, enfim. Bom, nesse momento, as meninas pararam ali aquela discussão e foram ali deitar meio emburrada, sabe? Meio que com aquela cara emburrada. Além de todos os animais que eu falei aqui antes que elas tinham, elas também tinham cachorros. Então, infelizmente, desde aquela época era muito comum as pessoas deixarem cachorros no meio da estrada e tal. E normalmente, assim, o cachorro que aparecia ali na estrada, eles alimentavam, aqueles cachorros iam ficando e se tornavam o cachorro ali da casa deles e do pessoal da roça ao redor. E com isso, elas tinham ali cerca de 4, 5 cachorros que ficavam ali na roça. Uns mais novinhos, uns mais já velhos, adultos, filhotes. Enfim, as meninas foram dormir ali meio que emburrada com raiva. Então, assim, sabe quando você fica com raiva, que você fica calado, mas você não dorme? Você não consegue dormir por nada e tal? As duas ficaram assim. Bom, a mãe e o pai, passado ali algum tempo, basicamente já estava dormindo, já dava para ouvir ali
um ronquinho do pai, aquela respiração mais profunda. Imaginavam que a mãe já estava dormindo, a avó também, muito provavelmente. E as duas ali no quarto, emburrada. Quando, de repente, elas começaram a ouvir um barulho que fazia tipo assim, vup, 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 como se fosse barulho de vento, muito vento. Então elas começaram a escutar esse barulho de vento, começaram a ver uma espécie de luz passando ali na fresta da janela. Como que era a casa das meninas? A casa era ali uma casinha normal, toda feitinha de cimentinho, mais simples, da roça, enfim. E as janelas todas de madeira, que dava para ver aquelas frestinhas ali que ficam na janela. Então, elas fechavam toda noite, elas não tinham costume de dormir com a janela aberta. Era sempre fechado, todas as janelas da casa. Colocava até aquela espécie de madeira atrás, sabe? Uma madeira mais grossa, assim. Colocava atrás para a janela ficar bem trancada mesmo. Então, e ali, através daquela fresta da janela, elas viam a iluminação. Que essa iluminação, ela passava como se ela estivesse rodando mesmo. Então, pensa, como se tivesse algo lá fora que estivesse rodando. Então, do mesmo jeito que fazia o barulho, vup, 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 elas viam uma luz meio que correndo em círculos, que dava para ver essa luz passando, né? Esse foco de luz ali passando, como se tivesse ali, sei lá, vamos imaginar, se fosse um carro com farol ligado, mas ele estava dando voltas, várias voltas, mas apontando em direção para a janela? Não sei. Mas é mais ou menos isso a explicação. E de repente, esse barulho parou. Esse barulho parou, as luzes também pararam. Nisso, as duas, meio que já com medo, a Maíra deu o braço a torcer e já foi ali para a cama da irmã e elas se abraçaram. E aí elas falavam bem baixinho assim, você tá ouvindo? Você tá vendo o que eu tô vendo e tal? Aí a outra só falou, e tal. E aí elas começaram a prestar atenção. Nisso que elas começaram a prestar atenção, ali na roça, folha seca, cai no chão, mesmo que você limpe o quintal, tem muitas árvores e tal. Então fica aquelas folhas secas ali e elas começaram a ouvir passos naquela folha seca. Então elas foram ouvindo passos e os passos, eles faziam assim, meio que rodeando a casa, esses passos. E quando esses passos começaram, os cachorros começaram a latir. Os cachorros latiram e tal. De repente, os cachorros pararam de latir, elas pararam de ouvir os passos. E aí, passou um tempinho, cerca ali de uns 10 minutos, elas ouviram, porque a casa ficava num lugar, o curral, onde os outros animais ficava um pouco distante. Mas elas ouviram um barulho muito grande vindo da direção onde esses outros animais ficavam. E dava para perceber que os animais estavam com medo. Então você escutava ali alguns urros daqueles animais com medo, o cavalo relinchando, meio que pulando. Aí você ouvia um barulho parecendo o barulho da cerca, fazendo como se os animais estivessem muito assustados, muito assustados. De repente, esse barulho ele foi apaziguando também, foi diminuindo sobre os barulhos. E quando deu esse primeiro estrondo dos animais lá fora e do barulho dos animais que estavam lá do outro lado, na cerca e tal, os cachorros eles foram para lá. Então elas ouviram os cachorros indo. E no momento que aqueles animais estavam lá, meio que assustados, assim, os cachorros começaram a latir também. E aí o barulho parou, os cachorros continuaram latindo,
até que elas ouviram os cachorros chorarem. Sabe quando o cachorro acontece uma dor e o cachorro chora e ainda fica chorando ali? E ainda chorando, chorando, chorando. E então, de repente, o barulho do choro do cachorro também parou. E aí elas voltaram a ouvir os passos ao redor ali da casa. Já não se ouvia mais os cachorros e tal. Porque, né, se fosse um homem ali, esses cachorros, né, já era para ter pegado, já era para ter feito alguma coisa. E no meio dessa confusão, as duas ali com medo, agarradas, e só pensando, cadê o pai, cadê a mãe? Será que eles estão ouvindo? Será que eles estão vendo isso e tal? E só que ninguém falava nada. Ali dentro de casa era um silêncio. E então elas voltaram a ouvir os passos ao redor da casa e de repente fazer o vu, 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 a luz ligar novamente e sumir, fazer tipo um tchiu. E sumir aquilo que estava ali, o que quer que seja que estivesse ali. E voltou assim, mais ou menos ao normal, até que de repente, né, passou ali mais uns minutos, uns 20 minutos, a porta do quarto das meninas abriu e era a mãe ali perguntando se elas tinham ouvido, se elas estavam bem. O pai meio assustado, com uma faca na mão. Só que eles ficavam dentro de casa, porque eles não estavam entendendo o que tinha acontecido ali. E a avó, né, como ficava só lá no quarto, quando eles chegaram lá, ela estava dormindo. Porque na época, devido a diversas causas também, ela tomava um medicamento para dormir. Então, a avó mesmo não viu nada. Bom, todo mundo ali ficou muito assustado. E aí o pai das meninas falou que era para elas tentarem dormir. Ainda estava de madrugada, então estava muito escuro e eles não iriam sair naquele momento. Bom, na roça, todo mundo acorda cedinho, então ali por volta das 4 horas da manhã, 4h30, já começa a levantar, a mãe das meninas ia passar um café, o pai já levantava ali para poder tirar um leite, olhar a horta, entre outras coisinhas que ele fazia ali na roça. Então, a mãe das meninas já ia levantando, as meninas já iam levantando também. Nesse dia elas não teriam aula porque seria um fim de semana. Bom, até que eles levantaram e aí as meninas meio que ficaram curiosas. E no momento de abrir a porta, foi aquela coisa, todo mundo já levantou ali meio que juntos para poder olhar o lado de fora. E assim, eu até perguntei, gente, mas vocês não tiveram curiosidade de olhar na mesma hora? E elas falaram que não, que estava com medo, que não queriam acender as luzes naquele momento da noite, que elas não queriam ir lá para fora. Então, quando deu de manhã, foi o momento que elas queriam, né? Ver o que estava acontecendo. Bom, primeiramente, chegando ao lado de fora, a casa tá ali no meio. E vocês concordam que no momento que cai as folhas das árvores, elas caem assim num formato desigual? Então, cada um ali cai num lugar e tal. Essas folhas, elas estavam meio que juntinhas, fazendo um círculo ao redor da casa. Então, todas as folhas estavam juntinhas ali ao redor da casa, como se elas tivessem sido varridas e colocadas ali em conjunto ao redor certinho da casa. Em alguns lugares onde a terra era um pouco mais fofa, elas conseguiram, ali junto com o pai e com a mãe, ver pegadas muito grandes. Pegadas de algum ser pesado, porque principalmente onde a terra estava um pouco mais fofa, afundava um pouco mais. Então, pegadas grandes. Parecia que tinha um sapato, mas não dava para ver direito se era um sapato ou não. Num formato muito grande, mas parecia assim, ser um formato se fosse uma pessoa muito grande. Parecia ser um formato de um pé, realmente,
como se tivesse com o sapato fechado, porém muito grande. Ao avistar ali, a eles saírem ali, eles avistaram os cachorros meio amedrontados num cantinho e 2 dos cachorros estavam mancando. Então os cachorros estavam meio ali, dava para ver que eles estavam assustados e tal, e eles meio que mancando assim. E ali o pai das meninas, vou colocar o nome dele de Roberto. O Roberto, ele foi indo em direção ali aonde era o curral, né, onde ficavam os outros animais, para poder ver o que tinha acontecido, o que era aquele barulho de noite e tal. E aí, gente, quando o Roberto chegou lá, havia um cavalo todo machucado, enroscado na cerca de arame. Então, o cavalo, desde aquela hora da madrugada até aquele momento de manhã, ele ficou ali, porque o que acontece? Alguma coisa aconteceu lá que eles ficaram com muito medo, e ao tentar pular a cerca, atravessar e tal, esse cavalo ele se enrolou na cerca. Então ele estava ali com aqueles arames enfiados ao redor da barriga, nas costas, na região do pescoço. Ele estava meio que machucado, assustado. E o cavalo estava muito assustado. No momento que o Roberto chegou perto dele, ele estava muito assustado. E nisso as meninas desceram para lá também, a mãe das meninas também desceu. E a mãe das meninas já ficou muito assustada, falando: o que aconteceu aqui, Roberto, e tal. Nunca vi isso na minha vida e tal. E o Roberto tentando manter ali a calma. E uma forma dele de acalmar as meninas foi: calma, mulher. Não foi nada. A gente vai só resolver isso aqui e deixar as coisas como estão. E aí, ele já foi chamando os vizinhos. E nisso, pelo fato do cavalo ter ficado enroscado na cerca e meio que aberto um espaço, alguns animais fugiram ali pelaquela cerca. Então, alguns animais não estavam mais no pasto, tinham fugido, tanto as éguas quanto algumas cabeças de gado, né? E ali, o senhor Roberto ele já chamou os vizinhos, né, para olhar ali quem poderia ter algum material para ir tirando aquilo dos cavalos, para não deixar machucando o cavalo, já ir buscando um medicamento. Aí quem fosse na rua já olhar o medicamento para trazer para o cavalo e tal. E ali ele já tinha que olhar um material para fechar a cerca novamente, porque não podia deixar a cerca aberta. Então, alguns dos bichos que ainda estavam dentro do pasto, que não fugiram, estavam também muito assustados. E quando o senhor Roberto ele foi checar os porquinhos que ficavam no chiqueiro, um pouquinho assim ao lado, estava tudo fechadinho, mas 2 porcos tinham sumido. Tinham 2 porcos que tinham sumido. E aí, naquele momento, o senhor Roberto também foi falando com os vizinhos, e o filho do vizinho ali, ele tinha um cavalo, e esse filho do vizinho, ele foi passando pela estrada ali para ir tocando, né, os animais que estavam no meio da estrada, porque como eles fugiram, eles não iam ficar muito longe. Então, o filho do vizinho, ele foi ali na estrada, foi enlaçando, pegando os bichos ou só tocando mesmo, que normalmente, né, o gado você vai tocando, ele vai voltando. E ali voltaram alguns bichos. E aí, gente, alguns outros animais não foram encontrados. O senhor Roberto mandou avisar, falou com os vizinhos, e ali, assim, um lugar pequeno, ninguém roubava, né, o gado de ninguém, até porque você tá passando ali na estrada, você reconhece o seu gado. Você olha e você vê, aquele dali é o meu gado. Você que criou aquele animal desde quando ele era pequeno, você consegue identificar. Então, esses outros animais não foram mais avistados. Quais animais foram esses? O outro cavalo, que fugiram as éguas foram encontradas, mas o cavalo macho não foi encontrado.
e 4 cabeças de boi. 3 cabeças eram do vizinho e uma ficou ali sendo a cabeça do seu Roberto, né? Cabeça de gado do seu Roberto. Então, 4 bois foram perdidos ali. Eu tenho costume de falar cabeça de boi, gente, porque aqui na região a gente costuma falar assim, tá? Não é que eu tô tratando os animais diferente, não. É só porque é costume, né? Vício de linguagem mesmo. Mas, então, daqueles animais que estavam ali, alguns apenas foram recuperados, outros nunca mais foram encontrados. Não se sabe onde estavam aqueles animais. Sr. Roberto fechou a cerca, cuidou daquele cavalo. Aquele cavalo que estava lá preso na cerca, ele ficou mancando muito tempo e tal, e foi difícil para fazer a ferida deste cavalo melhorar, até que este cavalo não resistiu e morreu. E depois de um tempo que tinha acontecido tudo isso ali, começaram a acontecer algumas outras coisas estranhas. Desde que isso tinha ocorrido, o senhor Roberto, ele proibiu as meninas e a mãe de falarem desse assunto e de comentarem sobre isso nos vizinhos. Então, o senhor Roberto ali para os vizinhos falou que provavelmente era alguma onça, algum bicho que tinha tentado atacar os outros animais, e os outros animais ficaram com medo, saíram correndo e acabou, né, aquele cavalo prendendo na cerca e os outros fugiram. E que provavelmente os animais que fugiram pode ser que tenham caído ali em valas, em rios, no riacho mesmo. Só que aí que tá, gente, porque né, os vizinhos ali todos se mobilizaram para ajudar o Sr. Roberto. E nesse momento que foram achar, né, os animais, não acharam na estrada e ninguém foi achando ali, eles mesmos pensaram na possibilidade de ter caído numa vala, de ter caído no riacho, alguma coisa. E os próprios vizinhos foram fazendo ali a rota do rio direitinho, lugares que tinham mais lama, que pode ser que o animal ficou preso na lama ali, para ver se eles conseguiam achar os animais e não acharam. Mas para o senhor Roberto, o que ele queria falar é que era um animal. Ele não contou para nenhum vizinho sobre as luzes, sobre o barulho que ele ouviu como se tivesse uma pessoa rodeando, sobre o fato de ter pegadas na porta da casa dele, né, ao redor da casa dele ali, como se algo realmente tivesse andado ao redor da casa. Ele não quis falar, ele só falou para todo mundo esquecer do assunto. E depois que tudo isso aconteceu, ainda aconteceu algumas coisas estranhas que a Maíra e a Mariana me relatam, que foi as galinhas começaram a morrer uma por uma ao passar do tempo. Alguns passarinhos daquela região também, de vez em quando elas achavam um passarinho no chão, ou do nada caiu um passarinho do céu morto assim, naquele espaço ali do terreno deles, e em nenhuma acontecia isso. O Sr. Roberto chegou a conversar ali com os vizinhos para poder saber se as galinhas estavam morrendo, se era uma febre, né, alguma doença das galinhas, e de nenhum vizinho estava acontecendo isso, apenas ali na região deles. Muitos insetos também, eles achavam muitos insetos mortos naquela região durante um tempo. E os 2 cachorros que estavam com a perna mancando, eles também faleceram. Então, e os outros sempre ficaram muito assustados e tal. Depois de um tempo eles envelheceram, continuaram ali na roça, mas bem mais assustados do que o normal. E é isso. Não tem explicação assim lógica para o que aconteceu, o fato, né, de ter morrido esses outros animais depois, tudo que aconteceu. Eu achei essa história bem interessante. Eu amo esse tema. Então, fica aí alguns questionamentos, né? Como as meninas não abriram as janelas e não buscaram nada, não buscaram ver nada
elas não viram, elas não têm ideia se tinha um ser lá fora ou não, o que tinha acontecido. Só que esses animais, vamos se dizer aí, foram abduzidos. Depois outros animais morreram, teve aí animais machucados nessa história. Então, essa parte foi uma parte triste, né? E vocês? Já ouviram algum relato semelhante? Tem alguma história assim para me contar? O que vocês acham dessa história? Vocês acreditam ou não? Se você tiver uma resposta mais lógica para o que aconteceu, mande aí pra gente. E assim, sempre tem também as pessoas que são mais céticas que vêm dar uma explicação lógica. Ah, então é uma onça que foi lá e os outros animais morreram e ninguém conseguiu achar os outros animais e tal. E o cavalo se assustou e aí esses cachorros que mancaram. É porque a onça provavelmente avançou neles e tal. Beleza. Mas e a luz? E as pegadas ao redor da casa? O barulho que estava fazendo como se tivesse alguma nave do lado de fora, alguma coisa assim. Qual a explicação que se dá? Ah, esse aí foi um outro evento, uma outra coisa. Muito conveniente acontecer tudo ao mesmo tempo, né? Tipo, a onça, aí um outro evento normal do dia a dia. Tudo aconteceu ao mesmo tempo, junto com a pegada. Ai, porque tinha um ladrão junto com a onça e uma luz ali ao redor da casa. Sei lá, pra mim é, é meio complicado querer provar 100% também como se fosse algo natural, porque é muito conveniente, tudo aconteceu ao mesmo tempo também. Então, como eu já gosto desse tema, eu fico com a versão alienígenas que vieram abduzir animais ali no terreno do Sr. Roberto, da Maíra e da Mariana e da mãe delas, né? A avó acordou no outro dia, não tinha acontecido nada, ela não viu nada e tava tudo bem com ela também. E é isso. Essa é a história da Maíra e da Mariana, que não tem explicação para o que aconteceu. E para quem ficou comigo até aqui, se você é mulher e gosta muito do assunto alien, OVNIs e tudo que envolve esse mundo, algumas meninas resolveram fazer um grupo de mulheres na ufologia, o que eu achei muito legal. Eu não estou envolvida nesse projeto, eu só tô lá no grupo, faço parte, respondo as meninas e a gente conversa sobre esses assuntos, teorias e tudo mais. É um grupo só de mulheres, porque a gente sabe que esse meio é, em sua grande maioria, masculino, então tem muitos grupos onde tem muitos homens, e este é um grupo aí só de mulheres para discutir sobre esses assuntos. Então, se você está interessado, eu vou deixar o link do grupo aqui embaixo, ou você pode me pedir lá no Instagram também. Eu vou deixar no status do Instagram. E quem entrar no grupo, fala lá que entrou no grupo pelo Bora Começar Podcast. É isso, gente. Obrigada. Se vocês querem ouvir mais histórias, apoiem o podcast. Deem preferência pelo Apoia-se, porque a Aurelo tá acontecendo muito desgaste na Aurelo, tá tendo muita complicação lá. Para poder acessar o próprio aplicativo, tá um pouco burocrático. Então, quem for assinar, dá preferência para o Apoia-se. Tem aplicativo do Apoia-se também, se eu não me engano. É apenas R$9 e nós já temos 23 histórias diferentes das que estão aqui liberadas lá. Porque eu tô liberando história aqui e lá. Eu ainda não tô transferindo as histórias que tá lá para as plataformas gratuitas, tá? Então, as 23 histórias que estão lá são histórias novas, fresquinhas para vocês e eu vou soltando mais. Na hora que eu tiver ali umas 100 histórias, se Deus quiser, né? Vocês me mandarem histórias por lá também, para eu colocar lá. Aí sim, a gente vai começar a fazer essa transição para sempre ter novas histórias lá e trazer para as plataformas gratuitas também. Então, quem puder me apoiar, faz total diferença para mim, gente. Eu tô precisando muito, contando muito com a ajuda de vocês. E também me deem 5 estrelas, porque isso me ajuda bastante. Avalia o podcast aí. Nós temos já o nosso podcast no YouTube, na Amazon Music,
na Apple Podcast, Deezer. Então, se você tem mais de um aplicativo, se você tem Alexa, se você tem YouTube, coloca aí para rodar também, para me ajudar. Ajude a divulgar esse projeto. Obrigada por me ouvirem até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um beijo!